ao excelentíssimo ministro da Suprema Corte da Argentina, nosso querido professor Eugênio Raul Zaffaroni. Queridos amigos, amigas, queridos membros da mesa, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que para não desiludir o público, o melhor que poderia eu fazer agora é ir embora. Como acho que isso vai cair mal para a gente, então não tenho outra solução do que ficar. Mas sabendo que tudo o que falou-se... É difícil para mim me reconhecer no que estou falando. Acho que convidar uma outra pessoa, confundir uma pessoa, é um erro de identidade. Bom, falar em drogas, eu acho que é um tema que precisa de ser sistemado antes, porque droga é uma palavra criada pela proibição. Na realidade toxicológica, o que existe são tóxicos. Tóxicos, alguns deles são proibidos, e justamente esses que são proibidos chamam-se de droga. Por quê? Porque são proibidos. Temos tóxicos de uso comum. O tóxico que mais mortos causa no mundo é o álcool. Não só pelo uso, o abuso, a dependência do álcool, mas também porque é o tóxico mais criminógeno. O resto, os outros tóxicos, os proibidos, realmente causam mortos, mas não tanto pelo uso, pelo abuso, pela dependência, mas pela proibição mesma. É a proibição que causa mais mortos do que a cocaína. Quantos anos teriam sido necessários para o México ter 40 ou 60 mil mortos por sobredose de cocaína? Acho que quase um século. Mas tiveram 40, 60 mil mortos em 4, 5 anos. Decapitados, castrados. Bom, horrível. Bom, então, a problemática criada pela proibição, com a droga, é uma problemática que bate no centro de total problemática do poder punitivo e do sistema penal. Bate tão no centro que espalha-se, estoura em múltiplos subtemas, subproblemas, que no fundo são os grandes problemas que tem sempre o sistema penal, o poder punitivo. Primeiro problema, discriminação. A proibição, na origem nos Estados Unidos, origem que há um século começou, dali espalha-se. Tem uma origem racista, por sinal, uma origem... O primeiro tóxico proibido nos Estados Unidos foi a maconha. Antes do que o ópio, sem dúvida que o ópio é pior para a saúde, muito mais perigoso. Mas a maconha antes, por causa de quê? Pelos imigrantes mexicanos, pela imigração mexicana. Aquele grupo republicano, reacionário, fundador, que acham que eram os descendentes do Mayflower, os donos da cultura americana, aquele grupo branco, aquele grupo reafirmava a supremacia deles, a hegemonia cultural, rejeitando e punindo aqueles grupos imigrantes. Primeiro os mexicanos, e depois foram os italianos, os poloneses, o grupo do sul da Europa, a Europa católica, a Europa luterana, os alemães também, a cultura do álcool. As nossas culturas não são puritanas. Na nossa cultura, a virtude está na moderação, não na abstinência.
Para os puritanos, para aqueles de Mayflower, abstinência. Então, ali temos um primeiro problema. As proibições não baseadas em razões de saúde, baseadas em preconceitos, fundamentalmente raciais. Segundo problema que temos é o problema econômico. Agora, isto não é brincadeira. Estamos falando em 2 grandes tóxicos proibidos. Ópio, que tem um caminho de Oriente, não conheço muito bem. E a cocaína, que é o nosso problema econômico a sério. Temos umas economias complementares, temos uma divisão internacional do trabalho muito bem feita. Os Estados Unidos tiveram a experiência da proibição alcoólica. Proibição alcoólica que não foi uma lei, foi uma reforma da Constituição, tiveram de fazer. Essa proibição alcoólica trouxe para eles grandes problemas. Um dos maiores foi a criação de uma mistura de criminalidade violenta com criminalidade inteligente, que foram as máfias criadas na luta daqueles anos doidos, os Roaring Twenties. Bom, essa experiência tem. Então, agora o que acontece? Todos sabemos que a proibição, como uma demanda rígida, é um jeito, uma maneira econômica nova de fabricar ouro. É uma alquimia nova. Bom, se tem uma demanda rígida, proíbe. Isso reduz a oferta e o preço sobe. Lógico. Qualquer porcaria que seja proibida, se tem demanda rígida, vai subir o preço. Cria ouro. Isso, se a distribuição do trabalho é feita com países subdesenvolvidos, onde tem uma mão de obra barata, muito disponível, então cria isso uma economia de sobrevivência violenta, necessariamente. Isso é o que está acontecendo neste momento, dramaticamente, com o nosso querido México. Vejam vocês. A produção de cocaína não se faz no território dos Estados Unidos. O tóxico é produzido fora do território. A luta por atingir o mercado consumidor, a demanda, é feita fora do território. Os Estados Unidos vendem armas àqueles que estão lutando fora do território por atingir o território. Segundo negócio. A renda do tráfico internacional, porque não é sobre o preço da cocaína. Cocaína é uma coisa barata, não? É sobre o preço dos serviços de distribuição. É sobre o preço de um serviço, plusvalia de um serviço, não da coisa. A plusvalia, onde fica? 40% mais ou menos fica até chegar ao mercado consumidor. 60% dessa plusvalia, dessa renda do tráfico, esse serviço ilícito, fica no mercado consumidor, na distribuição interna do mercado consumidor. Então o negócio não pode ser melhor. O único que tem no interior dos Estados Unidos é uma rede de distribuição muito bem lubricada, que faz que os 60% da renda fique no interior dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vendem armas aos outros. O México fica com 40%, que tem de distribuir também com a Colômbia, tudo isso, e uns 40 mil mortos, 40, 50 mil mortos. Tudo bem. Os Estados Unidos completam o negócio como monopólio da lavagem, sim, através de uma organização internacional que impõe para nós leis,
contra o terrorismo. Se você não impõe uma lei contra o terrorismo, eu vou classificar você como um sujeito que não está lutando suficientemente contra o terrorismo, então eu vou dificultar todas as suas transações internacionais. Tem um organismo internacional que faz isso, sem atribuições, mas faz isso. Essa é a distribuição internacional do trabalho na cocaína que temos agora. Esse é o grande drama que está vivendo o México. Aquele México que, segundo aquela frase atribuída ao ditador Porfírio Dias, coitado do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Qual é a situação na Argentina? Na Argentina, felizmente, não estamos perto dos Estados Unidos. A história começou nos anos 70. Nos finais dos anos 70, um grupo de ultradireita no poder, um grupo que chamou-se as 3 A's, Aliança Anticomunista Americana, Argentina, Aliança Anticomunista Argentina, é liderado por um sujeito que acabou depois em presídio, foi ministro da última administração da viúva de Perón. Começou uma identificação de subversivo com drogadicto, com toxicodependente. Especialmente subversivo fumava maconha. Coisa... Por quê? Não sei. Os subversivos jamais fumaram maconha. Isso é claro, não. Nunca. Esse estereótipo criado naquele tempo foi o estereótipo que durou ao longo da ditadura, de toda a nossa ditadura. Felizmente, hoje, tivemos várias leis, foram mudando as leis, segundo a pressão que fazia nos Estados Unidos. Finalmente, hoje temos uma lei bastante racional, como todas, mas, felizmente, a punição do consumidor na lei atual é baixa, e a Corte Suprema declarou que a punição do consumidor, da tenência para o próprio consumo, é inconstitucional. De qualquer jeito, isto é uma decisão da Corte Suprema, mas como a lei continua vigente, a polícia continua fazendo o que não deve fazer, que não é a perseguição dos traficantes, mas a perseguição do tenedor, então, do consumidor. Então, toma um trabalho burocrático que não tem importância nenhuma, preenche de papéis todas as varas criminais, depois esses papéis jogaram fora porque prescrevem-se as penas. Quando na Corte Suprema tivemos de escolher uma causa que não esteja prescrita para decidir a inconstitucionalidade, tivemos de escolher entre 5, porque o resto das causas estava prescrita. Então, tudo o que fazem não serve a nada. Prevenção de nada, absolutamente de nada. É um gasto público, o orçamento está comprometido, temos milhões e milhões de pesos de trabalho, de horas de trabalho, de funcionários, tudo isso para nada. Na realidade, o que temos é uma difusão da cocaína, na qual temos usuários, como todo tóxico, temos usuários, temos alguém que abusam do tóxico e temos poucos dependentes, mas temos alguns. O grande problema para nós, neste momento, no país, como problema de saúde, deixo o álcool à parte, que é o grande problema de saúde, mas com tóxicos não é a cocaína, nem menos a maconha. O grande problema que temos é a droga genocida. A droga genocida, falo neste sentido, eu não acredito em grandes conspirações internacionais. Não, isso não existe. Se nós vamos pensar que temos uma conspiração, que tem um grande poder, que está calculando de fazer isto, fazer aquilo, e que tem o poder de produzi-lo, isso é falso. Mas, na realidade, produzem-se fenômenos
processos sociais. E quando os processos sociais que são produzidos na realidade são funcionais a determinados interesses, esses processos fomentam-se, não são detidos. E um desses processos é o uso da droga genocida. A droga genocida é a última porcaria que não é um entorpecente, é veneno, diretamente, é veneno. Nós chamamos de Paco no nosso país. Acho que é mais ou menos o que aqui é o crack, uma coisa assim. Quando começamos a pesquisar um pouco o que é isto do Paco, o que está acontecendo, observamos o seguinte: ninguém sabia o que era o Paco, não tinham feito a análise do Paco. É o último resultado da produção da cocaína. Como vai ser o último resultado da produção da cocaína se não temos laboratórios no país? Não porque a Argentina seja um país muito... Não temos laboratórios porque a matéria-prima é muito volumosa, então não podemos ter laboratórios, não produzimos a matéria-prima. Se não temos laboratórios, teremos alguns no norte, talvez, mas não o suficiente como para isso. Então, onde sai isto? O que é isto? Quando fizemos análise, o Paco com 1 quilo de cocaína, faça-se 1 milhão de doses de Paco. Misturando com quanta porcaria ainda pode de esta coisa de luz, veneno de ratos, as coisas mais horríveis. Isso é o Paco. É barato. Vende-se nas favelas, nas nossas favelas, chamadas de Vila Miséria. É usado pelos garotos mais novinhos, 13, 14, 15, 17, 18 anos. Produz lesões neurológicas, especialmente do lóbulo frontal, à vontade, pulmonares. Os garotos perdem peso rapidamente, muito rapidamente. Produz mortes em pouco tempo, 1 ano, 2 anos. São banidos da mesma favela. É uma marginação na marginação. Quando fomos requeridos pelas mães dos garotos, o que podemos fazer com isto? Que centros de atenção temos? Temos infraestrutura, mas ninguém tinha pesquisado quais são os centros de saúde na infraestrutura para atenção disto. Segundo, necessitamos da internação compulsória só 1 semana nos casos de crise. Ninguém dava ordem de internação compulsória de 1 semana no caso de crise. Ninguém. Nem os juízes de família também não, porque não entendia nada. O médico forense não queria ir para a favela. A polícia não sabia o que fazer. Conseguimos os veículos, concentramos os processos, as denúncias, numa vara federal, conseguimos sequestrar alguns milhões de doses através de uma brigada policial especializada nisso, só para Paco. Imediatamente os donos da pequena caixa, porque são máfias barriais, não são máfias internacionais, não temos cárteis disto. Não existe o cártel do Golfo, não, é máfia local, isto é uma coisa do bairro. Mas, contudo, tinha uma contribuição a certas caixas policiais. O resultado disto é que fizeram uma campanha contra mim, depois, internacional também, foi refletida num papelzinho sujo que tem vocês, que chama-se Revista Veja. Papelzinho, acho que vocês usam no banheiro também isso, não?
O que observamos, resultado de tudo isto, nos hospitais não tinham protocolo de tratamento também. Por quê? Porque os garotos são pobres. Os garotos são da miséria. A morte desses garotos, bom, é parte de um genocídio. Melhor. Fica menos. Estamos pesquisando homicídios. A pesquisa de homicídios, o relevamento de homicídios na cidade de Buenos Aires é muito interessante nesse sentido. Temos uma meia-lua violenta de favelas no sul. Ali, na favela, o índice de homicídio é mais ou menos do 17 por 100 mil. No resto da população da cidade, o índice é 3,5 por 100 mil. Ou seja, no resto da cidade temos um índice de homicídio semelhante à Europa ou Canadá. Na favela temos 17. A maioria dos mortos da favela, os homicídios da favela, não são investigados. Fica NN, ninguém sabe quem foi. Ou seja, estamos tendo mortos de primeira categoria e mortos de segunda. Os mortos de segunda não têm muita importância. Os mortos de primeira são os que saem no jornal, a nossa Rede Globo, que é Clarim e tudo isso que temos lá, sai em primeira plana. O senhor que foi morto no momento de garagem, no carro, não sei, esse sai. Esse 3,5, esse sai. Temos um cada mês, mas esse mês repetido todos os dias, então se parece que temos 30 no mês. É o mesmo, não tem importância. Qual a causa das mortes na favela? Pelo que temos estudado até agora, é a concorrência entre grupos que lutam com este. Na Grande Buenos Aires, temos mortos policiais. Polícias mortos. Às vezes são fatos violentos da polícia, é verdade. Mas outras vezes não. Se a polícia mata, o outro criminalizado mata policial. É a resposta. E não mata policial porque esteja matando ele, mata policial porque identifica. E o policial é selecionado no mesmo bairro onde mora o criminalizado. Ou tem de ir pelo mesmo veículo, pelo mesmo ônibus. Esse é outro fenômeno que estamos percebendo. E também, policial criminalizado não tem importância, parece. Realmente, quando vemos percebemos isto, temos de pensar um pouco o que é que está acontecendo no fundo. Isto não é só um problema do poder punitivo, do sistema penal, é um problema político geral. O problema da droga e o problema do poder punitivo, se nós isolamos o problema, parece que estamos todos doidos. O que é que estamos fazendo com isto? É irracional, não tem jeito. Isto é uma coisa que é um absurdo. Levamos 30 anos de guerra contra a droga. Qual é o resultado da guerra contra a droga? Agora tudo é branco. Não? Temos difundido o uso da cocaína como jamais. Não só temos difundido o uso da cocaína, mas temos criado uma droga genocida, um veneno que é opaco. Isto é absurdo. O que é que estamos fazendo? Bom, desde esta perspectiva, naturalmente, não, isso não tem racionalidade, mas a explicação não é isso. A coisa é bem diferente e temos de percebê-la em termos maiores também. Nós podemos ter uma política geral de distribuição, de redistribuição da renda, ou uma política geral de concentração da renda. No fundo, é isso o que estamos a discutir. Parece que isso está longe do problema, não está para nada longe do problema. É a parte medular do problema. Se nós vamos fazer uma política de redistribuição da renda, isto vai
disturbar os setores que querem reter a concentração da renda. Isso é claro. Para aqueles setores que querem reter a concentração da renda, vão resistir toda a política de redistribuição. E o instrumento, o grande instrumento para resistir esta política é o aparelho punitivo, que não é só policial, é judiciário, é doutrinário, é o que falamos nas faculdades, é o que fazem os juízes, é o que faz o Ministério Público. Todo o aparelho punitivo é feito por um grupo hegemônico num momento histórico, num certo momento. E quando vem outro interesse, que vai lesar os interesses desse grupo que tinha concentração da renda, o aparelho punitivo é um obstáculo, inevitavelmente. É um obstáculo, às vezes, grande. É o aparelho de concentração da renda. É muito funcional para este aparelho dificultar a redistribuição da renda através de uma política de controle social muito cruel. Não estamos no tempo dos Ares, não estamos no tempo de Marx. Não. Hoje não temos os cossacos do Zar em redor da favela. Não. Esse não é o jeito de controlar neste momento. O jeito de controlar a marginação é fazendo matá-los entre eles, criando contradições. Policial mata bandido? Bem. Bandido mata policial? Bem. Matam-se entre eles. Enquanto continuamos sem redistribuir renda, vamos ter mão de obra para todas essas sobrevivências, economia violenta de sobrevivência, que tem uma função genocida. E se a mais disso jogamos uma droga genocida, muito melhor. Muito melhor. É funcional. Não é que alguém esteja criando tudo isto. Não. É que alguém está saindo isto. Vamos deixar ir isto porque é bom. Não pensem que tem alguém o poder de criar isto. Não, isto não existe. Não. Mas se tem o poder de deixar, vamos deixar isto ir para frente porque é funcional. Está bem. É útil. Na última análise, temos um filósofo contemporâneo que está analisando desde a Europa bastante bem o que está acontecendo na nossa região. Fala que os Estados Unidos têm uma política de guerra dupla. Uma guerra para fora e uma guerra para o interior. Fala que a política reacionária nos Estados Unidos, aquela política de Reagan-Bush, essa política declarou uma guerra interna aos marginados das grandes cidades, às grandes concentrações urbanas dos Estados Unidos. Efetivamente, Estados Unidos é um país normal, com o seu sistema penal, com algumas dificuldades, um país normal. Desde 1980 para frente, disparou-se totalmente o índice de prisionização. Hoje tem o campeão da prisionização no mundo, não? Tem 2,5 milhões de presos, uma coisa completamente doida, absurda. Passou a Rússia, que era campeão histórica da prisionização. E a grande, mais da metade, desde finais dos anos 80, mais da metade dos presos são afro-americanos. Ou seja, está muito claro qual é o setor. Tentaram definir, não sei o que vai acontecer agora, mas
tentaram definir nesses 30 anos de política repressiva, tentaram conter pelo poder punitivo a marginação urbana. Ao mesmo tempo, falavamo, tentam conter os países subdesenvolvidos. Isto não é novo na história, não é novo. O positivismo do século XIX fazia a mesma coisa. O criminoso nato de Lombroso era comparado com o selvagem. O selvagem, que era o selvagem? Éramos nós, os colonizados. O mesmo Lombroso fala, um homem delinquente, fala claramente, fala que o criminoso nato tem características africanoides ou asiáticas. Ou seja, mais ou menos parecem aos nossos índios ou aos nossos africanos. Ah, que bom. Os colonizados, os selvagens, aplicam a mesma política e concebem também uma instituição que está trazida da colônia, que é a polícia. Não a polícia como a polícia norte-americana, não a polícia como a polícia comunitária, não, polícia como polícia de ocupação territorial. Nós, na América Latina, copiamos a Constituição dos Estados Unidos, mas não copiamos a polícia dos Estados Unidos. A polícia que copiamos foi a polícia dos Bourbons, da França, polícia de ocupação territorial. Não a polícia comunitária, isso não copiamos. Isso não. O que está acontecendo agora é a mesma coisa. Mas para controlar a nós, usam o poder punitivo. Isto tem no último tempo uma vantagem para eles, isto é favorecido imensamente por uma idolatria nova, uma nova idolatria que foi difundida desde os Estados Unidos pelo mundo todo. É a idolatria do poder punitivo. Há uns quantos anos, antes da queda do muro, estava num congresso na Áustria, na Viena, mas tinha já ouvido o que tinha de ouvir na comissão que eu fazia parte, e foi ouvir uma mesa como esta, onde estavam falando alguns americanos, soviéticos, estavam falando sobre prevenção de criminalidade nuclear. Ouvindo, num certo momento, estava junto de uma socióloga canadense e pergunto para ela, olha, ou estou certo do que estou ouvindo ou estou ouvindo mal? Ninguém destes está pensando que se nós tivermos um crime nuclear, não fica ninguém de nós para julgar a qualquer um. A criminóloga canadense era Ruth Morris. Uma mulher interessantíssima, gorda, simpática, expansiva. Coitada, morreu de câncer. Ela dialogava com o câncer, falava que o câncer chamava-se de Henry. Falava com o câncer. Uma mulher muito religiosa, quáquera, e num certo momento falou o que para eles o sistema penal é Deus. Você não pensou que o sistema penal se tem capacidade para resolver o crime nuclear, tem capacidade para resolver a droga, tem capacidade para salvar o Amazonas, tem capacidade... É que é Deus. É Deus. É um ídolo, um falso Deus. Um falso Deus que tem fundamentalistas, tem integristas, tem fanáticos. Sim, é um fanatismo, é um falso Deus, um ídolo. Que não é douro como aquele ídolo da Bíblia. Não, este é um ídolo de um material muito menos nobre, não? Meio cheiroso, mal cheiroso, por sinal. Esse é o problema. Essa idolatria nova, todo vai ser resolvido pelo sistema penal.
tudo tem condições de ser resolvido. É onipotente o sistema penal. É Deus, é um novo Deus, é uma nova divindade, mais um ídolo. Este é o que favorece isto imensamente. Então, sim, é verdade, temos uma idolatria, mas essa idolatria, através de que é difundida, através de que espalha-se. Hoje, há uns minutos, ouvia a sociedade brasileira é conservadora, é reacionária, é fascista. Não é. Mentira. Terá os setores que são, sem dúvida, todos temos. Mas a sociedade não. A sociedade pensa do modo que é informada. A opinião pública é a opinião publicada. E não publicada pelos jornais. Hoje ninguém lê nada. É pela caixa idiota, pela televisão. É isso, é a imagem. É a imagem. Tem a revista Veja, tem na Rede Globo, nós temos a nossa coisa também, posso dizer. Esse é o grande problema, a comunicação, a criação de realidade. Se estão todo dia a criar que nós temos um inimigo, e o inimigo é o garoto da favela, o adolescente da favela, nós vamos acreditar que temos um inimigo que é o garoto da favela, sem dúvida, e que é o único inimigo e que é o único problema que temos, e não temos mais problemas do que o adolescente da favela. E aquele adolescente da favela que temos algum criminoso, sim, outro que está bebendo cerveja na esquina, semelha-se àquele, porque ainda não matou ninguém. Ponto. Vamos acabar acreditando isso, sim. É isso que acontece. A luta de hoje é uma luta de comunicação, é uma luta de informação. Se não conseguirmos trocar isso, mudar a informação, democratizar a informação, pluralizar a informação, estamos perdidos. Não é que uma sociedade seja conservadora, não é que uma sociedade seja suicida. Não. Estamos agindo segundo uma criação de realidade. E a criação de realidade é através da informação. Nós não vivemos as coisas, todas as coisas. Temos alguma experiência direta de alguma coisa, mas eu não sei o que está acontecendo na Síria. Não sei o que está acontecendo na Europa. Eu sei porque estou informado. Mas essa informação é criação de realidade. É uma janela, mas não é uma janela à realidade. É uma janela na qual cada um escolhe o que vai mostrar e como vai mostrar. Com todas as armadilhas que tem a informação também, não? Sabem como mostrar, sabem. E a televisão tem a grande vantagem que mostra a imagem. Então, mostrando a imagem, eu acredito que tenho o filme. Não tenho o filme. Está me mostrando um pedacinho do filme. O que eles escolheram para mostrar. Não sei como chama-se aqui, no meu país chamava-se de cine continuado. Não? Você estava chegando, o filme estava começado. Bom, eu não tenho condições de ver como começa o filme, nem como acaba o filme. Eles são os que estão escolhendo. A luta é uma luta que terá de ser feita fundamentalmente no âmbito da comunicação. Nesse âmbito temos de destruir uma criação de realidade para nos aproximar mais à realidade. Por enquanto, como falava Nils Christie, o maior problema da droga continua a ser a proibição. Muito obrigado.